Está no ar mais um delicioso programa Caleidoscópio, o seu programa das segundas-feiras. Esse programa vai ao ar pelo YouTube e pela rede Kabum de comunicação, sempre às 21 horas. Hoje traremos a doutora Ana Lúcia Peixoto Quaresma. Ela é médica, pediatra e biatra e é especialista em dependência química. Ela é coordenadora do programa de tabagismo da Secretaria Municipal de Volta Redonda, de junho de 2000 a 2025. E também traremos o Arthur Camona. Arthur é um arquiteto formado em artes visuais e funcionário público que hoje vem dar uma palhinha aqui no Caleidoscópio também sobre a questão do tabagismo. Doutora Ana Lúcia e Arthur, um prazer, programa Caleidoscópio, em recebê-los hoje aqui. Muitíssimo obrigado, é com muita satisfação e alegria que vocês foram convidados por nós aqui da Caleidoscópio. Eu gostaria de saber, doutora Ana Lúcia, por que tantos adolescentes estão começando a fumar ou usar vape hoje? Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado. Principalmente com você, né? Muito obrigado. E eu não sei se vocês observaram, de uns tempos para cá, aquelas belíssimas propagandas de cigarro, elas desapareceram. Houve toda uma mobilização no final dos anos 90 que vamos acabar com alguma coisa que faz mal para a saúde de quem usa e para a saúde daqueles que convivem com esse indivíduo tabagista ativo, que são os tabagistas passivos. E esse movimento, ele não pegou só o Brasil, ele foi um movimento mundial. Então, todos os países começaram a ter um trabalho muito grande de eliminar o cigarro nos locais públicos, no serviço público, em locais fechados, e hoje em dia tem alguns locais abertos. E com isso a indústria tabágica ela tinha que voltar a ter sucesso. Um sucesso financeiro, porque tanto a indústria tabágica quanto a de álcool, elas são o topo da nossa pirâmide. Álcool, tabaco, farmácia. Então, álcool, tabaco, e farmácia. A indústria farmacêutica também está lá, bem no topo da pirâmide. E com isso vieram as propagandas e, entrando de uma maneira ilegal aqui no Brasil, o vape. O vape a Anvisa não autorizou. Ele não é vendido oficialmente. Ele é vendido extraoficialmente e por debaixo dos panos. E existem vários tipos de vape. E quanto menos elaborado, mais prejudicial. Eu não sei se você sabe, mas o vape é um dispositivo eletrônico e ele tem 5 metais pesados que no calor, para fazer aquele vapor que não é de água, é um vapor químico, onde sai a nicotina e os derivados desses metais, eles são altamente lesivos e cancerígenos. Eles atingem principalmente o pulmão, os vasos sanguíneos e o sistema neurológico. Então, nós temos o níquel, nós temos o cromo, o cádmio, nós temos o cromo, cádmio, níquel, que eles, na sua decomposição, eles trazem um composto cancerígeno, tá? E o estanho, ele tem essa associação também lesiva nos vasos sanguíneos. E os jovens, eles acham uma graça, porque não vai poluir o ar com o cheiro do cigarro. Então, eles acham que não estão poluindo, e estão. Tá? É gostoso, porque vem com sabor, tem aroma. E aí, o que acontece? Cada vape, eles corresponde a 100 cigarros. Então, o indivíduo que fuma o vape, ele tem um teor de nicotina 100 vezes maior no seu organismo do que quem fuma o cigarro físico. E aí, o que acontece? Na ausência do vape, ele vai rapidinho para o físico. Então, ele não é um redutor de danos.
muitos passam a usar o vape para largar o cigarro físico e se complicam. Eu não sei se você viu, teve uma mãe que perdeu um filho. Não é um dispositivo de desmame. Não é dispositivo de desmame. O que está acontecendo com o jovem? Como o jovem, o adolescente, ele ainda tem o seu organismo em crescimento, em desenvolvimento, o pulmão dele também é imaturo. E a lesão provocada lá dentro dos alvéolos, eles se rotulam de pulmão em pipoca. Na época da Covid era o pulmão em vidro fosco, a imagem parecia um vidro quebrado, né? Do vape é o pulmão em pipoca. Ele, como se a gente pudesse dizer, ele explode o alvéolo. E o alvéolo, é no alvéolo que acontece a passagem do gás carbônico e o oxigênio. Então aquilo ali explode, então ali ele não tem mais função de respiração. E o indivíduo morre. Morreu recentemente lá no sul, um jovem de 17 anos. E eu acho que foi o caso que você falou. O padrasto foi visitar um menino que estava sendo entubado no CTI e com a notícia ele infarta no pronto-socorro, morre. E o rapazinho morre no dia seguinte. Quer dizer, a gente está tendo doenças não crônicas como do cigarro, mas doenças fatais, letais. E o jovem é o mais prejudicado. Uhum. E, infelizmente, João, o vape está sendo vendido na internet. O vape, ele é distribuído em algumas festas de faculdade. E a gente fica pensando, é o nosso jovem que está ali. Ele precisa saber que aquilo ali é uma arma mortal. Se ele for sensível a essas lesões provocadas por esses metais pesados, ele é uma vítima fatal. Doutora Ana Lúcia, o nosso programa Caleidoscópio ele tem essa finalidade, informar o público para formar pessoas conscientes, né? E é uma questão interessante porque aparentemente eu fui numa apresentação de vocês na psicossomática, Instituto de Psicossomática. Eu fui numa apresentação de vocês tendo a impressão de que tabagismo era um tema que eu já conhecia, e eu nem sabia que era vape, para mim era vape. A nossa ignorância sobre a questão é tão grande, nós não sabemos. Eu acho que ignorância é isso, é você ter algum conhecimento sobre as coisas, acreditar que sabe e se distanciar da informação, né? Uhum. E a senhora diz coisas assim muito importantes e atuais, extremamente necessárias para a sociedade, para os adolescentes, para os jovens, enfim, e para os adultos, né? O que mais dificulta um fumante a parar de fumar? Olha, a pessoa que fuma, e depois a gente vai ouvir um depoimento legal do Arthur aqui, é que o cigarro, ele é uma droga que todo mundo acha bonito, tá fumando. Antigamente era um glamour. Fumar era glamouroso. Para as mulheres, então, na década, final dos anos 60, 70, a mulher, ela fumava. E ela estava no... Charme. Era o charme, né? E aí tinha um cigarro chamado charme também, né? E aí, ó, a pessoa, ela começa a fumar, no início ela... Nossa, o cheiro é ruim, o gosto é ruim, eu me engasgo. Ai, horrível, mas eu fumo e daqui a pouquinho eu quero 20 dele, que antigamente existia isso. Me dá 20, é metade do cigarro. Aí, me dá um traguinho. Era dar um trago no cigarro. E, de repente, eu tô comprando o meu maço de cigarro, tô consumindo aquele maço, e quando eu vejo aquele maço que dava para 2, 3 dias, só tá dando para 1. Por quê? A dependência que a droga faz no organismo do indivíduo. Tá? A nicotina, ela tem uma ação muito rápida quando ela entra no sangue, lá no pulmão, a troca do sangue arterial em venoso, a nicotina entra no lugar do oxigênio, junto com aqueles 4.730 substâncias tóxicas e cancerígenas, 4.720. Já está para sair, que tem 8.200 catalogadas, numa coisinha desse tamaninho, pequena, tá? E o vape também é pequenininho. Provocando uma dependência físico-química.
A nicotina, a ação dela de provocar a dependência se iguala à da heroína. A heroína, em 2 segundos, está no cérebro provocando a dependência física. A nicotina, de 3 ou 4 segundos. É muito rápido, tá? Então, quem fuma tem dependência física, tem a dependência comportamental, que é aquela que o indivíduo acaba de almoçar, vou fumar um cigarrinho. Vou falar no telefone, eu pego o meu cigarro. Eu vou fazer um trabalho no computador, eu pego o cigarro. Ai, cheguei em casa, agora eu vou sentar, vou assistir a minha novela, vou assistir meu jornal, acendo meu cigarro. Acabei de transar, eu vou fumar um cigarro. Faz parte do meu comportamental o cigarro. Tem senhoras que dizem assim, doutora, mas eu não sei lavar roupa, passar roupa, cozinhar. Como é que eu vou descascar a cebola sem o cigarro? Usam o cigarro integralmente. Me parece que eu tinha escutado, não sei se foi exatamente isso, mas eu gostaria que a senhora explicasse. É como se precisasse de uma permissão. A nicotina, ela tem esse lugar, é ela que permite. Ela permite a liberação daquelas substâncias que o Drauzio Varela fala tanto na TV e falava, né? Que é a dopamina, endorfina, serotonina, ocitocina, que são os hormônios produzidos no nosso cérebro que nos dão a sensação de bem-estar e prazer. Então nós falamos da dependência física, nicotina, da dependência comportamental, eu tenho que ter o cigarro do meu lado, senão eu não faço nada, e tem a dependência psicológica, doutora, que é a pior delas. Me diz assim, por exemplo, uma pessoa almoçou, né? Ela estava ali numa refeição, e aí depois ela acende um cigarro. É para nicotina liberar o prazer do que ela comeu? Como é que é essa história? Olha só. Tudo é prazer. E o prazer, ele começa pela boca. Tudo que você leva à boca, prazer. Então, o prazer de beber uma água gelada, ele aumenta quando você fuma depois que bebeu essa água. Libera mais substância prazerosa, tá? Quando a gente está no trabalho no tratamento do tabagismo, nós fazemos um trabalho cognitivo comportamental com os participantes do grupo. Então, é levado até esse indivíduo maneiras dele liberar essas substâncias. Como que a gente libera essas substâncias? Dançar, cantar, fazer atividade física, beijar, sonhar acordado. Tudo isso você estimula o seu cérebro a liberar as substâncias que nos dão sensação de bem-estar e prazer. Uhum. O cigarro, ele simplesmente, o que ele faz? O indivíduo, ele vai fumar e vai tomar o seu chopinho. Já era. É um maço ali naquela mesa. Por quê? Ele fuma, aumenta o prazer do álcool, o álcool desidrata, ele urina, ele pede mais álcool, o álcool pede mais cigarro, ele entra num ciclo vicioso muito louco. Sabe que você está me fazendo lembrar de um conto do Luiz Fernando Veríssimo, que morava no Rio de Janeiro, e num conto sobre a questão do tabagismo, ele se dizia completamente dependente, ele resolveu dificultar. Não, eu vou construir um processo para dificultar o meu vício. Então ele falou, eu só vou fumar quando eu for para Niterói, que é a cidade vizinha do Rio. Ele passou a ir para Niterói todos os dias. E aí, do meio da Bahia, de Guanabara para lá, ele já achava que eram águas de Niterói e que ele já poderia, nas barcas, acender o cigarro. Né? É um negócio bem interessante, mas eu acho que existe um ritmo, né? Parece que tem um ritmo do organismo que... Ele faz um ciclo. Que faz uma abstinência e tudo. E as pessoas ficam reféns desse vício. Ô, João, é interessante que o grupo do AA, eles trabalham assim, só por hoje. E no tabagismo, nós temos uma colega que fazia o trabalho com a gente, ela é uma odontóloga. Então ela falou assim, gente, vamos falar só por 5 minutos? Porque vem a onda da nicotina, você tá bem. Daqui a pouquinho vem aquela vontade louca de você fumar.
É o corpo pedindo, eu quero nicotina. A pessoa chega a se sentir com falta de ar, angustiada. Nada tá bom para ela. Enquanto ela não fuma, isso não passa. Só que os estudos mostraram que essa fissura, que é o nome que a gente dá, ela passa em 5 minutos. Aí o que a gente sugere ao tabagista? Na hora que vier aquela vontade muito louca de fumar, tenha um kit anti-tabaco perto de você. O que a gente sugere? Coisas que você possa pegar e levar à boca. Uma garrafa d'água. Você vai fazer esse movimento mão-boca. É o movimento que o cérebro está acostumado a receber. Cigarro, boca. Uva. Pedacinhos de banana. Cravo da Índia, que tem um sabor forte. Eu trabalho muito com aqueles que não são diabéticos, que podem chupar uma bala, aquela bala House preta. Pega aquela bala, coloca na boca, ela é muito forte. Pega água gelada e toma um gole. Parece o Red Bull, te dá asas, você vai e volta. São artifícios que o indivíduo pode utilizar para driblar esses 5 minutos. Passa. Tinha uma funcionária que ela dizia para mim, doutora Ana, eu escovo o dente. Vai lá pro espelho, escova o dente, depois eu canto. Aí quando eu vejo que o cantar já não está resolvendo, eu pego a vassoura e danço. São maneiras que você tem de driblar. A outra dizia que cheirava Vick. Então cada um vai encontrar a sua maneira de driblar esses 5 minutos. Existe um tempo de desintoxicação, de abstinência, se a pessoa consegue ir driblando, né? Existe um tempo que o organismo está desintoxicado e que a nicotina não te pede mais a presença dela no seu organismo? Sim, as 3 primeiras semanas após a 21 dias. 21 dias. Nosso colega depois vai falar sobre isso. A dificuldade que foram os militante, primeiros né? O Arthur é um dias. militante, enfim. E depois, aí você fala assim, caramba, ficou tão fácil. Mas, doutora Ana Lúcia, aí você leva uma uva, uma bala, e as pessoas se queixam de que elas engordam quando elas param de fumar. Isso é realidade? É uma realidade. Olha só, quando o indivíduo fuma, e quem já fumou vai dizer que eu não estou falando nada de errado, o cigarro, ele detona 70% do seu olfato, 70% a 80% do seu paladar. Então, nos primeiros dias que você deixa de agredir as suas papilas gustativas, os seus receptores olfativos, ele começa a se regenerar. Então você começa a perceber o cheiro do sabonete, o cheiro do shampoo, a loção de barba que você usava. Você usava. Agora, assim, nossa, ela é gostosa. Você percebe o refogado da comida, o cheirinho da comida gostoso. Você bebe água, tem pessoas que falam assim, nossa, beber água agora tá tão gostoso. Água insípida, inodora. A senhora tinha dito sobre essa questão de rejuvenescer. Sim, como o oxigênio lá dentro do nosso organismo, ele por algumas frações de segundos e minutos, ele é trocado por 8.200 substâncias, né? Que atualmente a gente tem só catalogada 4.730. Essas substâncias, elas ocupam o espaço dentro do sangue do oxigênio. Então, a pele, ela passa a receber um teor de oxigênio muito inferior que recebia. Então, ocorre um envelhecimento precoce. As pessoas que fumam, a gengiva é azulada, a boca é arroxeada, porque falta de oxigênio. A mão fica amarelada, contaminação pela nicotina. O cabelo perde o brilho, perde o viço. Então as pessoas, é muito interessante, principalmente as mulheres, eu falo assim, vamos tirar uma foto antes? Depois a gente compara. Então quando elas começam a parar de fumar, ela fala assim, nossa, a fulana que não me via há tanto tempo, falou, você está fazendo botox? Que rejuvenesce. O brilho do olhar volta. É muito legal isso. E o tratamento, doutora? O tratamento para quem quer, para quem deseja parar de fumar. É esse aí que o espectador precisa saber, se encorajar. Agradecemos. Que todo o tempo, né, as semanas, os meses,
os anos, eles determinam um ciclo. Que coisa maravilhosa se o meu ouvinte, o espectador, se pudesse decidir sobre coisas mais saudáveis para a vida, porque a vida é tão importante, né? E é tão bonito. A vida saudável, tão bom viver bem. Qual é o tratamento mais eficaz para quem pretende abandonar o cigarro, doutora? Olha só, João. Quando esse indivíduo ele toma consciência que algo está fazendo mal para ele, e ele chega à conclusão de que a vida dele é importante, mais do que qualquer outra coisa, e ele fala assim: agora eu me amo. Não adianta dizer que vai parar de fumar porque o neto vai nascer. Pode ser até um gatilho. Mas a pessoa, para parar de fumar, ela tem que dizer assim: eu vou por mim, eu me amo. Eu sou uma centelha divina. Eu tenho todo esse mundo lindo, maravilhoso para viver. Viver é muito bom, mas viver saudável. Tá? Com falta de ar. Dependendo de uma coisinha de 10 centímetros, que eu tenho que sair de um ambiente que eu tô super bem, porque me veio aquela vontade, eu tenho que ir lá fora fumar, porque hoje em dia você não fuma, mas em restaurantes, em ambientes fechados. Nem debaixo de um ponto de ônibus você pode fumar. E as crianças sabem disso, eu acho muito legal, porque a gente faz esse trabalho nas escolas. Tá? E a criança, eu fico assim, tem alguém em casa que fuma? Ah, minha tia, minha avó, meu pai, meu primo, meu tio. Falei, então vamos levar uma mensagem para eles. Que parar de fumar vai ser muito bom pro bolso dele, que ele vai parar de gastar dinheiro, vai ser muito bom para a saúde dele, que ele vai deixar de adoecer, e principalmente para você, que adoece só por sentir o cheiro do cigarro. Eu vou abrir só uma coisinha aqui, que eu acho interessante que todos saibam, que quando o indivíduo fuma, ele joga no ar 4.730 substâncias altamente tóxicas e cancerígenas. E essas substâncias, elas pairam no ar, num raio de 100 metros, para cima, para baixo e para os lados, por 8 horas. Quem passar naquele local, naquele raio de 100 metros, é um fumante passivo sujeito a ter todas as doenças que um sujeito ativo no fumar tem. Tá? E aí, João, você me perguntou a parada do fumar. É tudo nessa vida. Parar de jogar, parar de comer, parar de comprar, parar de beber e parar de fumar é uma decisão íntima, tá? E quando ele tem essa vontade, ele pede ajuda. E o SUS, as nossas cidades, elas estão preparadas para receber esse indivíduo. Tá? As unidades de saúde, eu vou falar da minha cidade, que é Volta Redonda. Volta Redonda tem unidades básicas de saúde, tem unidades de saúde da família. Todas elas já capacitadas para receber e tratar esse indivíduo. E esse tratamento ele é feito em grupo, porque eu só vou conseguir me desvencilhar de uma droga se eu conhecer essa droga, como que ela entrou na minha vida, que só eu tenho esse poder de tirar ela de mim. Então, é um trabalho cognitivo-comportamental, são reuniões de grupos de 10 a 14 pessoas, onde as pessoas vão viver uma realidade que ela acha que é só dela. E quando ela chega, ela vê que você também está passando pela mesma situação, que na fala dele ela se encontrou. São os pares que a gente encontra. E ali nós começamos um trabalho de largar o cigarro. E os métodos de como largar, pode ser do dia para a noite, eu posso empurrar meu primeiro cigarro para o meio do dia, eu posso diminuir o número de cigarros fumados no dia e todo dia diminuir. São várias maneiras que eu tenho. E me sensibilizando e me conscientizando que aquilo ali está fazendo bem do grupo, para né? mim. O grupo é fantástico. O grupo é fantástico. Não na conscientização, mas na solidariedade. Sim. E no prognóstico, na perspectiva de que se o outro consegue, eu consigo também. Consigo. E isso é tão importante porque eu me sinto empoderada quando eu falo alguma coisa que ele diz assim, poxa, que legal. E quando ele fala alguma coisa que eu acho legal, ele se empodera. E essa troca, ela é muito rica. E isso faz com que a pessoa consiga, por 5 minutos, ir empurrando a vontade dela e se desvencilhando dessa droga, cigarro. Fabulosa a informação.
Nós vamos continuar com o Arthur Carmona, porque eu fiquei muito impressionado com o Arthur. Ele é arquiteto, ele não é um profissional da saúde, mas ele é um militante na luta contra o tabagismo. E eu gostei muito do que você disse, do que eu ouvi, que eu quero que o meu espectador escute essas questões, seja. E eu quero te perguntar, Arthur, como foi entre começar a fumar e o processo de parar de fumar? Boa noite, João. Um prazer estar aqui com vocês. Esse processo de começar a fumar até o processo de parar de fumar, ele se ramifica em muitos capítulos, né? Mas brevemente eu posso falar que quando eu ainda estava na pré-adolescência, sofria muito bullying na escola por conta de ser abertamente gay. E tem um local da escola onde as pessoas percebem o que você é antes que você mesmo tome certa consciência. Então, através do bullying, eu precisei de levantar uma muralha entre eu e o agressor, e eu achava que o cigarro seria essa muralha de defesa, onde eu ia encarnar um estereótipo como se fosse um bad boy ou algo do tipo, que fosse me defender também no auge da imaturidade da pré-adolescência. Não vou nem citar a idade para não assustar o telespectador. Eu acho que por volta dos 11 anos eu fumei meu primeiro cigarro. Eu lembro, eu fazia um curso em outro bairro e eu ia pro curso e na volta eu comprava o dinheiro da passagem de cigarro. Isso também é uma questão da facilidade que o menor de idade tem acesso, né? Não só ao cigarro de combustão, como hoje ao vape, que a doutora estava falando pra gente. Uhum. E aí depois desse processo de iniciar, com mais ou menos 15 anos, eu lembro de jogar um maço de cigarro fora. Eu já trabalhava com 15 anos, então eu já adquiria o meu próprio cigarro. E eu lembro que com 15 anos eu falei, acho que isso daqui não é legal. Percebi que ali era uma droga. E eu já estava meio dependente dela. E porque quando você é adolescente, você recebe os estímulos de uma maneira muito amplificada, né? Então eu sentia que eu era dependente daquilo ali já. E eu lembro de jogar um maço de cigarro inteiro na lixeira de um ponto de ônibus aqui no bairro 60. E eu comprei outros milhares de maços depois desse, entre os 15 e os 29, 30 anos, que foi quando de fato eu parei. E aí agora eu sou tabagista em recuperação, como a doutora me ensinou o termo certo no último sábado. Você está em recuperação? Então, eu estou em recuperação desde o dia 2 de outubro de 2024. Então amanhã fazem 1 ano e 2 meses. Você sofreu muito? Eu não posso falar que é sofrimento. Eu posso falar que eu resisti muito. A gente tem que mudar a nossa perspectiva, porque o sofrimento, para mim, ele vem de um lugar onde é imposto, né? E quando a gente se coloca numa determinada posição, eu encaro que eu fui muito desafiado. Se a pergunta foi essa, sim, porque eu vivi tudo que a doutora estava falando com você, eu fui me vendo nos exemplos de cada detalhe, porque a gente é viciado não só na nicotina, mas também no hábito, e que tem o vício químico, o vício do hábito, e ainda tem o vício motor, né? Que é eu tenho um hábito de, depois do almoço, a minha sobremesa é o cigarro. Eu sempre falei isso durante mais de 15 anos da minha vida. E depois tem um vício motor. Tanto que depois de parar de fumar, durante muito tempo eu fumei canudo, fumei caneta. E até hoje, se eu estiver estressado, eu fumo algum objeto. Ele não tem combustão, não tem fumaça, não mata, mas ele alivia bastante da ansiedade. Ô Arthur, eu acho muito interessante você trazer essa questão psíquica. Acho bonito e corajosa essa questão de você dizer que você, então, para se tornar um bad boy, para se encorajar, se empoderar, né? Você busca o cigarro. E pelo que você está me dizendo, na idade, os 11 anos, eu achei isso muito marcante, porque é muito jovem, né, cara? Muito. E detalhe, e depois você vai ter que abrir mão daquilo que você concebeu, que você configurou no teu cérebro como sendo um objeto
que te empoderou. Então, na formação da personalidade, isso tinha muitos lugares Sim. na sua vida, né? Na sua cabeça. Então, eu acho que a sua militância, o seu relato é importantíssimo, porque é como se você estivesse dizendo para o meu espectador: eu tinha todos os motivos para não parar de fumar. Todo viciado tem. Exato. Todos os Era a minha motivos. sobremesa, eu me empoderei para enfrentar o bullying, para enfrentar as pessoas, seja, né, era o que eu tinha para rebater aquilo que eles faziam comigo, e você colocou isso na sua cabeça. Então, é como se de um momento para outro você desconfiasse e tivesse lucidez. Onde é que você foi buscar essa lucidez, cara? Sabe, assim, porque antes de 11 tem uma criança. Sim. Né? E aí, de onde é que você foi buscar essa lucidez para conseguir essa resposta magnífica que você se deu? Olha, João, eu acho que as escolhas, elas importam mais do que a nossa vontade. A nossa vontade, às vezes, leva a gente por caminhos um pouco burros. E eu acho que as escolhas, quando elas são feitas de maneira sensata, a chance disso acontecer é bem menor. O tempo vai passando e o Arthur, que parou de fumar aos 30 anos, eu acho que foi por volta disso, 30 anos. Ele já não era o Arthur de 11, né? O tempo passou e ele me mudou, me transformou. Então eu acho que a minha lucidez, ela foi vindo na medida que eu achava que sobreviver já não era o suficiente. Eu queria viver. E aí, viver bem, que foi aquilo que a doutora falou. E eu acho que o que você falou de abrir mão é muito, muito relevante. A gente sente quando a gente tá parando de fumar, e eu senti isso no primeiro dia do grupo, que eu participei do grupo no SUS. Eu já contei esse relato antes algumas vezes, que a gente sente que o calço da mesa que fica balançando e você coloca um calço ali, quando você para de fumar, você tira esse calço. Você tira a rodinha da bicicleta e aí você tem que pedalar sozinho, correndo o risco de cair, mas se você cair, você vai levantar e vai recomeçar o processo. Eu falo que no primeiro dia do grupo, a médica que coordenava, a doutora Rosemary Rezende, falou assim: eu quero saber o porquê vocês querem parar de fumar, de verdade. Se vocês não souberem responder hoje, respondam no próximo dia, mas eu quero saber o porquê. E eu respondi para ela: eu não vou te responder porque eu não quero parar de fumar. Eu tô parando porque eu preciso. Porque o meu cigarro é o meu melhor amigo. E eu tô me sentindo aqui nesse grupo traindo esse melhor amigo. Que legal. E eu tô matando ele. Porque o cigarro foi quem me acompanhou nos momentos difíceis, nas noites solitário e em todos os momentos da vida. Só que a gente para porque precisa. Porque independente do quão boa seja essa companhia ou pareça que seja, ele mata. Então é por isso. Eu não tinha essa resposta e não tenho do porquê eu quero. Hoje, na verdade, eu acho que eu tenho sim. O Arthur, já um pouco após o início do processo, entende que a questão do amor próprio, ele reflete no vício. Entendi. E olha só, eu adoro falar bem do SUS. Adoro falar bem do SUS. Somos dois e somos três. Sou orgulhosíssimo de falar bem do SUS. Agora me conta um segredo aqui. O grupo do SUS é tudo isso mesmo que a doutora falou? Olha, legal, ele apoia, ele tem esse aspecto solidário, ele fornece isso tudo. Uma é ela falar como doutora do SUS, outra é você usuário, né? Mas, enfim, como é que é isso, Arthur? Ele apoia mesmo? Olha, eu acho que o grupo, para mim, ele foi essencial. Eu não vou falar que ele é a solução para todo mundo, porque a doutora falou e é verdade. É uma escolha muito pessoal. Mas ali você enxerga uma coisa que você não enxergaria do lado de fora e nem no consultório só com o seu médico. Você enxerga que é possível. E eu acho que isso faz toda a diferença, porque o Walt Disney falava: se você pode sonhar, você pode fazer. E eu acho que o grupo, ele mostrou para mim a dificuldade do outro é a minha e a minha facilidade pode ser a facilidade do outro. Então a gente trocava muita figurinha do que serviu,
de um para o outro. O grupo ele funciona, eu queria esclarecer, como funciona a dinâmica na prática? Pode, claro. O grupo ele funciona assim, você se inscreve na UBSF do seu bairro até que um novo grupo seja formado. Quando esse grupo for formado, eles vão te convocar para poder participar dessas reuniões que são semanais. Elas duram por volta de 1 hora e meia. Elas são feitas coletivamente. Ali, você recebe informações sobre os malefícios do cigarro e os métodos que existem para você parar de fumar. A doutora citou alguns aqui, como o adiamento do primeiro cigarro, como parar de uma vez só, tem vários outros. Então, você recebe essas informações. Se a médica responsável pelo grupo achar que é necessário, ela te convida para uma consulta particular depois do grupo. Porque pode ser que no seu caso individualmente, você precise de suporte medicamentoso para poder enfrentar esse processo. Então, quando a gente falou, você sofreu muito, eu falei que eu não encaro como sofrimento, mas eu encaro como uma dificuldade muito grande. Só que essa dificuldade ela pode ser atenuada, João, por artifícios que a medicina e a farmácia traz pra gente. Então, através do SUS, gratuitamente, você pode receber adesivos de reposição de nicotina, você pode receber gomas de mascar, que elas distribuem nicotina através da mucosa da boca, e você também pode receber ansiolíticos através da farmácia municipal, que podem ser o seu caso, gente. Não significa que todo mundo que for no grupo vai receber um kit para reposição de nicotina. Eu, no início, não usei o adesivo, tive uma recaída, o que é também comum, isso não te torna fraco no processo de parar de fumar. Pelo contrário, você levantar e você recomeçar o processo demonstra muito da força que você tem, de admitir que você pode fazer isso. Mas depois eu utilizei o adesivo durante um curto prazo de tempo, e eu acho que todos os artifícios que forem necessários e que você tiver à sua disposição para você conquistar a sua alforria do cigarro, você deve e pode usar. Arthur, mas longe do grupo, assim, a sua solidão e quais foram os aspectos assim mais difíceis, né? O que mais te ajudou fora do grupo, assim, na tua vida? Olha, João, essa resposta ela vai gerar etapas do processo de abstinência. Porque no início eu apelei pro que a doutora estava falando, que era o doce. Mas aí eu fiquei com medo, comecei a engordar. Uma colega de trabalho falou que ficou diabética ao parar de fumar. E a minha família já tem um histórico grande de diabetes. E aí eu comecei a praticar esporte. Antes disso, eu também comecei a tomar muita água. Eu cheguei a tomar 10 litros de água por dia. Porque falavam assim pra mim, toda vez que você quiser fumar, você bebe água. Eu tinha vontade de fumar o dia inteiro. Então eu cheguei a beber 10 litros de água num dia. E tudo isso me ajudou. Mas o que de fato eu encarei como uma solução a longo e médio prazo foi praticar esporte. Eu já era uma pessoa ativa antes, então eu já praticava alguns esportes, mas não era como válvula de escape para abstinência, porque eu praticava esporte fumando. Às vezes nos intervalos, eu ando de patins, então às vezes em cima do patins eu fumava. Então não era para lidar com a abstinência. No início, o esporte ele servia até como um meio de punição, porque eu sentia que só me punindo a abstinência ia passar. Não adiantava eu querer meditar, entendeu? Uma atividade muito suave não fazia com que eu abstraísse da abstinência do cigarro. Então eu tinha que fazer uma atividade de alto impacto. Então eu corria. Mesmo tendo fumado 19 anos, eu saía, meus 2 pulmões pretos, para poder correr. E aí comecei a correr, eu chegava em casa manco, com dor, mas eu sentia que naquele processo de me destruir, eu estava me tornando mais forte. E eu voltava para casa muito melhor. Então esse processo, ele começou na corrida, eu fui variando os estímulos. Então eu comprei uma corda para quem tem interesse e muitas vezes acha que não tem condição. Eu falo acha porque o cigarro a gente queima o nosso dinheiro, né? Então depois que você para de fumar, possibilidades se abrem de investimento. Mas uma corda, que é um investimento muito baixo.
Você pode estar comprando uma corda. Eu corria com tênis que não era de corrida. Eu não tô falando que eu recomendo isso, mas foi a estratégia que eu tinha naquele momento e eu agarrei ela com todas as forças. Eu fui variando todos os estímulos. Eu jogava vôlei de areia, eu andava de patins, eu corria. E aí o esporte foi o que me deu suporte. Foi o calço que eu tirei do pé da minha mesa quando o cigarro saiu. Foi um outro calço novo que eu coloquei no lugar com o esporte. Tá certo. E como é que tem sido a sua vida após o tabagismo e quais são as diferenças? Na verdade, Arthur, evidentemente que essa conversa se destina ao espectador, ao meu espectador. Eu acho que esse desejo é nosso e vocês sabem muito mais desse assunto do que eu. Vape ou vape? Vape. Pois bem, então eu quero que vocês mandem como última mensagem aqui para o espectador, né, algo que possa presenteá-los nesse ciclo. É um ano que está terminando, né, e é uma forma, todo ano, todo tempo, né, é um tempo de reflexão. E eu quero que vocês mandem aqui para os espectadores da KABUM uma mensagem com relação a isso. Então, eu já te perguntei isso, quero que você me responda quais os hábitos que melhoram, quais foram as diferenças. E a doutora Ana Lúcia fecha com uma mensagem para a gente contemplar o espectador aqui do Caleidoscópio. Então, João, o que eu achei que mudou na minha vida é que no processo de parar de fumar, um amigo meu falou assim, ele reparou através da mudança física, estética, que eu tinha parado de fumar e me perguntou se eu tinha parado. Eu falei, parei. Ele falou, Arthur, quem para de fumar consegue qualquer coisa. E eu acho que tem muita verdade nisso. O processo de parar de fumar, ele veio, além do detox da nicotina, ele veio com detox de pessoas que eu achava que não acresciam na minha vida. Eu saí de um relacionamento que não me acrescia. Então eu acho que o que mudou na minha vida foi o amor próprio que eu desenvolvi, a autoestima que aumentou, não no sentido estético pura e simplesmente, mas no sentido de amor próprio, desse autozelo que eu desenvolvi comigo. O fruto disso foram 30 quilos perdidos nesse 1 ano e 2 meses, através dos esportes que eu comecei a praticar. Que maravilha! Que coisa motivante. É uma função social que eu estou cumprindo aqui hoje. Com certeza. Doutora Ana Lúcia, há uma mensagem que a senhora manda para o espectador. O que eu posso dizer a vocês é tudo que o Arthur já falou. Parar de fumar é um ato de amor à vida. Então, é um amor que vem de dentro de mim, para você, para o meu filho, para o meu marido, para minha esposa, para minha avó, para minha filha. É um ato de cidadania o parar de fumar. Tem um ditado que diz que tudo que está ao nosso redor é nosso. Tá? Eu não posso invadir o seu espaço. Eu tenho que ter esse respeito. Então, quando a pessoa fuma, ela está invadindo o espaço do outro de respirar um ar puro. Então, você que fuma, pensa o quanto que você vai ganhar financeiramente. Se seu cigarro custa em média R$15 e você fuma 2 maços por dia, vou fazer uma conta bem pesada, são R$30 por dia. Tá? No final de 30 dias são R$900. No final de 10 meses são R$9.000 que você está queimando do seu salário, do que você poderia comprar para sua família, do que você poderia consumir para você. E o que você poderia deixar de gastar em dinheiro de remédio, porque nem sempre os medicamentos tem no SUS. Então é aquele xarope, é aquele antibiótico, porque as doenças... O cigarro, ele abre um espaço para vários tipos de doença, que vai desde o simples resfriado, passando por uma otite, uma sinusite, uma pneumonia,
uma conjuntivite, até um processo de varizes, um problema de gastrite, até mesmo um câncer. Essas são as doenças. Sem falar que os neuros falam assim, não esquece de falar do derrame cerebral, tá? O AVC. Então, é com amor que a gente consegue vencer tudo nessa vida. Então, com amor próprio, se amando e amando o outro, você vai ter esse gatilho para parar de fumar. E como todo bom brasileiro, quando acaba o ano, eu quero começar o ano com uma coisa boa. Quem sabe, então, começar o ano com esse propósito? Vou parar de fumar. Queridos, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Dessa forma, nessa esfera, nesse âmbito aqui regido por amor, o programa se despede dos espectadores. Vai hoje ao ar esse programa delicioso das suas segundas-feiras. Programa Caleidoscópio hoje no YouTube, pela Rede Cabum de Comunicação, às 21 horas. Muito obrigado. Gratidão, muita gratidão.